ouvido falar sobre ciclos. Uma frase que a gente ouve bastante é: você precisa encerrar esse ciclo. E no episódio de hoje, a gente vai mostrar para vocês como ciclos estão presentes em vários momentos da nossa vida. Eu sou Fabi Lima. Eu sou a Ju Mabel e juntas vamos começar mais um episódio do Encontros com o Podcast. E no episódio de hoje a gente vai dar boas-vindas para um convidado super especial. Ele é formado pessoa na periferia, psicólogo clínico e social. Ele é cofundador do grupo de masculinidades negras e pluriversais. Com vocês, Marlon Nascimento! Olá, galera, tudo bem? Tá nervoso, Bom dia, Marlon? Boa tarde, boa noite. Tô nervoso. E tô muito agradecido também de estar aqui. Agradeço o convite. Fazer parte do início desse projeto. Obrigado. Nosso primeiro episódio do ano de 2023. Marlon já é podcaster, né? Como a gente falou. Então, no fim, a gente vai passar também o @ dele, pra vocês conhecerem lá o projeto que ele tem. E é com muita alegria. A gente começa 2023, né? Esse primeiro episódio de 2023 com esse convidado muito querido, gente, inteligentíssimo. Vocês vão perceber aqui, ó, no decorrer do episódio, botando a pressão no Marlon, vai ser inteligente. Vamos botar a maior pressão. Mas, além disso, assim, é uma pessoa maravilhosa, que eu admiro muito, que eu conheço há muitos anos, assim, então tô super emocionada de ter ele aqui hoje. Eu conheci o Marlon nos encontros online, inclusive é a primeira vez que a gente tá se conhecendo presencialmente, né, Marlon? Uma honra. A gente tá podendo se encontrar, assim, num podcaster, né? Você já tem experiência, a gente vai aprender um pouquinho. Não contam as câmeras, Umas câmeras aqui, traz um nervosismo, mas aí no decorrer do episódio a gente vai ficando mais relaxado. Faz parte. Então vamos lá? O nosso tema é muito interessante, não só interessante, mas necessário também. A gente vai falar sobre ciclos. Ciclos. E já que a gente tá trazendo aqui a ideia de que a vida é feita de ciclos, né? Marlon, o que significa ciclos pra você, né? Dá aí pra gente uma ideia do que você pensa sobre essa temática. Eu acho que pra mim, ciclo significa transformação, sabe? A gente tá ligado à capacidade mutacional da vida, assim, né? Então, eu acho que é muito importante a gente estar atento aos ciclos, né? Existem vários ciclos que a gente passa, assim, Sim. Durante a vida, algumas fases que são mais marcados, né? Socialmente, sei lá, infância, adolescência, vida adulta, velhice, né? Essas coisas, sei lá, o período de estudar, o período de trabalhar, alguns ciclos, né? Sim. Mas eu acho que na vida existem outros ciclos que não são tão marcados assim, socialmente, não são tão ditos, mas que é importante a gente estar. Então, para mim, ciclo significa transformação, essa capacidade meio mutacional da vida, sabe? Eu gosto muito de observar a natureza. A natureza tem seus próprios ciclos, né? Falar isso das plantinhas. Não, os próprios, né? As estações do ano, assim, representam um ciclo, né? Às vezes a gente, acho que a gente tem um desejo de que a vida seja sempre meio que uma constante, né? Para que não se modifique muito, mas quando a gente olha a natureza, a gente percebe que não existe constante nenhum, né? Que existe lá os tempos das plantas ficarem bem secas e no inverno, né? Sim. Aí depois logo vem a primavera, as flores, aí vem o verão, vem o outono, enfim. Mas então acho que às vezes é importante a gente entender, né? A gente também tem uma ligação com a própria natureza, assim, a gente é parte. Sim. Acho que é importante a gente entender os ciclos da vida, nossos próprios ciclos. Quando eu penso em ciclo, também penso nessa ideia de transformação. E eu lembro muito de uma atividade que eu acho que toda criança fez na escola, que é aquele rolezinho da gente plantar o feijão no algodão. Nossa, é verdade. Eu acho que é uma memória muito antiga, assim, que eu tenho de... Hoje, né, pensando como adulta, de ali já tá dizendo um pouquinho sobre ciclo, sobre transformação. Sim. Que transformação também exige paciência, exige cuidado, né? Atenção, observação, porque a gente também tem que observar como aquele feijãozinho, né? Essa é a graça da criança plantar aquele feijãozinho, ela se envolver com aquilo, ela colocar aquela semente ali, esperar ela germinar, botar no algodão, colocar um pouquinho de água, esperar o dia certo. Então, é um movimento, né? O ciclo, ele exige muito esse lugar da gente se movimentar, observar, porque senão não tem a transformação, né? Então, eu acho que essa lembrança aí do... Vamos germinar o feijão. É germinar, né? Claro. Vamos germinar o feijão. Da infância, a gente já começa a ter experiências que nos ensinam sobre ciclos, sobre lidar, sobre encerrar e iniciar. Já na infância, quando a gente nasce, né?
como bebezinho ali nas fases do desenvolvimento, e como a gente vai recebendo cuidado, já vai nos afetando sobre as mudanças dos ciclos que a gente vai vivenciando. E aí estamos na primeira infância, vamos saindo da primeira infância, vamos entrando na escola e mudamos os ciclos ali de série, e aí muda de escola e despedida. Então eu acredito que na infância a gente já começa, é muito importante como que a gente lida e como que a gente recebe a educação, de como olhar para isso, para finalizar o momento, para finalizar uma situação, uma vivência ali, como que a gente vai aprendendo a lidar com isso, vai ajudar e vai nos instruir aí para o futuro, como que a gente vai lidar como adultos, né, no futuro. É uma coisa que eu gosto muito de pensar assim, é que talvez a gente é muito acostumado, né, a entender que os aprendizados vêm da escola, né, vêm dessas instâncias assim, né, mais intelectuais e tal. Quando eu falo de aprender a olhar a natureza, quando você fala até da infância também, a Fabi fala do feijão, eu penso muito nesses aprendizados que são mais tácitos, assim, né? Mas que super ensinam várias coisas, né? Tipo, como o próprio feijão ensina sobre o ciclo, né? De você plantar, do cuidado, da própria intuição também que a gente tem, né? Que às vezes parece que a intuição é uma coisa meio mística, que pode até ser, mas a intuição também é um complexo de sentimentos, né? Que estão interligados, que você às vezes precisa ouvir o que é aqueles complexos de sentimentos estão tentando te dizer, né? Não, a gente é uma sociedade, talvez por conta da colonização europeia, assim, muito intelectual, e a gente supervaloriza a intelectualidade em detrimento de poder escutar o que os afetos, né? O que os sentimentos estão dizendo, né? E eu acho que, para mim, o que eu fico, assim, é que essa percepção de que se um ciclo está se encerrando, se um ciclo está se abrindo, está muito uma conexão com o sentimento, sabe? Sim. De você ter essa própria intuição de, cara, de repente eu tô sentindo, é uma coisa intelectual, que a própria intelectualidade é um pouco artificial, né? É um pouco ilusória também, né? Direcionada, né? De alguma forma. Mas é difícil você enganar, né? A gente que é psicólogo, a gente sabe, tipo, as pessoas chegam e a gente, na verdade, o que a gente faz é um mergulho na vida afetiva dela, né? Sim. Pra poder falar assim, vamos ver aqui, né? Às vezes a pessoa tá aquele ciclo que nunca se encerra, né? A pessoa começa e tá sempre naquela, né? Aquele ciclo vicioso, a gente fala, né? Sim. E às vezes escutar essa questão afetiva, esses ensinamentos, eu acho, né? Que não dizer que os ensinamentos da escola, da universidade são ruins ou não devem ser ouvidos, mas existem outros, né? Existem que são práticos, né? Que estão no nosso dia a dia e que precisam ser sentido. Quando a gente fala muito de perceber, né? Pra gente se perceber, a gente precisa sentir. Porque eu só vou saber como eu estou, falar de sentimento, se eu parar em algum momento do meu dia. Quando a gente fala assim, eu vou deitar aqui na minha cama e respirar fundo, né? Vamos fazer uma meditação sem música. Quando você para, você começa a perceber, de repente, que o seu pé estava doendo e você não percebeu. Isso às vezes acontece. Você vai dormir e aí você sente o seu pé latejando. Ele não estava latejando só. Por quê? Foi um momento que você deitou, relaxou e, de fato, percebeu o seu corpo. Então, se perceber, tem muito isso de sentir. E se a gente ficar nesse automático, em tudo que é científico, tudo que é, de alguma forma, né, já direcionado, a gente perde isso que é único de cada pessoa. Então, eu não sinto as coisas do mesmo jeito que você e e é um processo difícil, né? Tô falando assim, mas é um processo difícil de fazer, porque dificilmente a gente é treinado nisso desde criança. Então a gente vai aprender agora, adulto, né? Que aí entra bastante nesse trabalho que a gente faz, né? Na terapia de como que você faz isso, que caminho que você pode começar a fazer isso. Ajudar a pessoa a encontrar o caminho dela, né? Porque a gente nem pode direcionar, a gente pode até dar uma técnica, outra, mas o fazer é muito de cada pessoa. Então... o que vocês acham? Tô pensando aqui que o Marlon tava falando de ciclos, né? Dificuldade em encerrar ciclos. Eu acho que esse é um dos maiores desafios que as pessoas encontram, né? E encerrar ciclos é uma coisa um tanto difícil, dependendo. Eu acho que isso aparece no nosso trabalho. Às vezes, como a Fabi falou, né, a gente fica tentando auxiliar a pessoa nesse movimento de autoconhecimento para ela entender, né, o encerramento de um ciclo. Mas o que é preciso identificar que... Será que quando um ciclo se encerra, tudo que fez parte daquele ciclo se vai? Eu acho que não. Né? Será que tudo se vai? Eu acho que não. Eu acho que tem muita coisa que a gente leva junto para iniciar esse novo ciclo. O que vocês acham? Eu acho que
Eu acho que eu vejo o ciclo como uma espiral, assim, sabe? É uma coisa meio... A própria... A gente tá falando aqui, a Fabi falou, esse verão tá mais pra inverno. É um verão, obviamente, o sol tá mais próximo do hemisfério sul, né? Sim, sim. Mas não é o que nem o verão passado. Porque existem outras variáveis que compõem o clima, né? E tal. Então, eu acho que eu enxergo o ciclo como uma variável e como uma espiral, né? Mas eu também acho que a gente tem uma dificuldade. Quando vocês me chamaram para esse podcast, eu disse, será que ela sabe que eu tenho dificuldade em encerrar ciclos? Não, mas eu acho que tá aí uma oportunidade de você se perceber. Ou iniciando ou encerrando, conta aí pra gente alguma situação. Não, sabe que é muito louco. Eu sempre tive essa dificuldade, assim, em várias coisas e tal. E eu tava falando essa questão da natureza, o que me ensinou a de certa forma, entender a importância de encerrar os ciclos e qual que era a minha dificuldade, é um pé de caqui que tem no fundo da minha casa, assim. Tem um pé de caqui lá, de um pomar, né? E eu sempre ficava observando. E quando eu me mudei pra lá, era mais ou menos em janeiro. Então o pé de caqui tava muito bonito, né? Então ele tava com aqueles frutinhos verdinhos e tal. E aí foi indo pra março, abril, assim. Ele começa a ficar vermelhinho, lindo. E ninguém colhe os caqui, os passarinhos que comem, porque é uma casa meio que abandonada e tal. E aí foi chegando o inverno, mano, o pé de caqui fica árido, assim, gélido. Fica até parecendo aquelas árvores sombrias, tá ligado? Porque é o inverno, o que o caquizeiro faz? Ele solta todas as suas folhas para poder segurar a umidade do solo, tá ligado? Então ele falou e percebeu, cara, encerrou o ciclo da fruta. Eu preciso perder algumas folhas para mim não me perder por inteiro, tá ligado? E aí eu pensei assim, caramba, isso é muita reflexão de encerrar ciclo, assim. Cara, de repente eu preciso perder algumas coisas, sabe? Para me preparar pra próxima fase da vida que se propõe agora, né? Sim. É a próxima, o que é o próprio momento, o que é o ambiente que é agora. Então eu preciso perder algumas coisas para não me perder por inteiro, né? Eu acho que quando a gente fica nessa dificuldade de encerrar ciclo, a gente se perde mesmo. Para essa transformação que você fala no início, acontecer internamente também. Para a gente estar inteiro nessa transformação. E aí nós somos responsáveis por tomar... Enquanto a gente não assume, não aceita que esse ciclo ele precisa se encerrar, a gente fica ali e precisa de um movimento de autonomia, de responsabilidade para essa transformação ir acontecendo internamente também, né? Sim, e eu acho que encerrar ciclo também, as pessoas pensam muito em um rompimento, né, abrupto. Então vão encerrar, existem ciclos realmente que precisam ter um limite, né, até pra gente não se violentar, até porque não faz sentido ter um limite definitivo. Mas eu vou até usar o meu exemplo com o Marlon, acho que é um bom exemplo. A gente iniciou um ciclo na faculdade, né? Então eu tava encerrando o meu ciclo e o Marlon estava começando o ciclo dele na faculdade. Mas ali a gente já desenvolveu uma amizade. E essa amizade, ela é uma amizade que ela tem períodos assim, que eu e o Marlon conseguem estar mais juntos, como na faculdade, como no período que a gente fez o projeto do NED juntos. Então a gente tinha mais proximidade. E outros a gente tem mais distância. Só que eu acredito, não sei, vou falar por mim, eu acredito que a nossa amizade é justamente isso. Alguns períodos da nossa vida, igual antes da pandemia. No comecinho daquele ano da pandemia, a gente saiu bastante em casal, foi bem bacana. E veio a pandemia e cortou nosso rolê, entendeu? Falou, não, vai ficar em casa, não vai sair mais. Mas isso, ainda assim, a gente não deixou, né? Mesmo depois eu fui para uma outra cidade. A gente não se fala, alguns períodos a gente não se fala com frequência. Mas isso não significa que a gente rompeu essa amizade, né? Mas que nesse ciclo, nesse momento, ele nos permite estar fisicamente mais próximos ou não. E eu tenho outras situações de pessoas que eram muito queridas, que hoje não existe mais essa amizade, né? Existe uma questão nostálgica do que a gente viveu, mas essa amizade em si não serve pra mim. Então, assim, eu entendo muito da minha amizade com o Marlon, é isso, ela tem ciclos, mas em alguns momentos X a gente se encontra, em alguns momentos mais importantes a gente consegue se conectar. E é isso, né? A gente se encontra, a gente conversa, a gente desenvolve, mas não é uma amizade que na nossa rotina hoje, pelo menos nesse período agora, permite da gente se ver todo dia, da gente se falar com tanta frequência. Mas eu acho que o carinho, o que a gente constrói dessa amizade, esse nosso ciclo permite, né? Então só vai diferenciar, é um ciclo mais físico ou continua nesse mais distante. Então é um ciclo que não se fecha. Ele encerra alguns períodos, né? Mas o nosso ciclo não se fecha por um todo, como pode acontecer em outras relações, né? Isso é muito legal, né, que você tá falando. Eu concordo também. E o importante é que eu sinto quando a gente tá junto, existe um sentido ainda, né, do estar junto. Sim. Que é a diferença de você
Porque é muito louco essa questão do ciclo, né? Tem ciclos que realmente se encerraram, tipo de relações, né? E aí você tem que entender a dinâmica também. Tem relações, às vezes a gente tem isso, né? Não sei se for uma coisa cinematográfica assim, mas tipo, de achar que amizades são pessoas que estão todo dia com você, conversando e se alimentam. Cara, tem certas dinâmicas, sei lá, tem amizade que é do trabalho ali, né? Você conheceu a pessoa no trabalho, fez sentido ali, acabou, né? Sim. Tipo, muito louco a gente, por exemplo, tem essa relação, através de você eu conheci a Ju de amizades com pessoas que eu não tenho nem na minha pessoa da minha sala. Era da minha sala que conviveram comigo, eu não tive, entendeu? Teve. Então, tipo assim, aquelas amizades da minha sala, da faculdade, eram pessoas que aquele ciclo fazia sentido naquele ciclo. Quando se encerrou e tá tudo bem, entendeu? A gente tem que saber que tá tudo certo, tem que se A encerrar. gente tem que saber perder, às vezes. Eu acho que isso fala também um pouco dos ciclos que são individuais, né? Às vezes a gente tem aquilo que a gente tá no nosso momento, né? Agora, esse ano, nesse momento eu quero fazer coisas diferentes e aí eu vou precisar trilhar novos caminhos. E nesse trilhar novos caminhos a gente acaba se distanciando, né, de certas pessoas, mas por conta desse ciclo que é individual. Mas eu acredito que mesmo a gente tendo o nosso ciclo individual, a gente se conecta com outros ciclos que estão acontecendo de outras pessoas, né? E aí vira uma vivência. Tem um movimento, eu acho que é até um ritual que eu gosto muito de fazer, justamente para me ajudar nesse encerramento de ciclo, que eu falo que é voltar bem fenológico, voltar às coisas mesmas. Eu voltar lá, por exemplo, conheci o Marlon em que situação? Hoje, faz sentido ainda? A gente tem conexão? Porque às vezes a gente não vai ter. E se não tiver, tudo bem. Então, por que eu tô aqui, né? Isso é um relacionamento amoroso, acho que é mais fácil. Tipo assim, quando eu conheci essa pessoa, por que eu escolhi essa pessoa? Por tais razões. A gente muda, ainda bem. Então, a gente se transforma. E às vezes, isso é uma queixa que aparece muito em relacionamento, mas vamos deixar para outro episódio. A gente ouve assim, mas ela mudou, mas ele mudou. E fica nesse lugar. E isso é óbvio, todas as relações, todas as pessoas mudam. Se ela não mudou, eu penso que é porque você está vivendo uma relação muito nostálgica, né? E aí esse movimento que eu faço por que eu tô aqui ainda? Então eu começo, por que eu me conectei com essa pessoa a primeira vez que eu a vi? Por que esse relacionamento deu certo? E por que eu estou ainda? Faz sentido? Que foi o que o Marlon falou, a nossa relação ainda faz sentido. A gente ainda se conecta. Então por isso que a gente como amigo continua. E eu faço isso em todas as relações que eu tenho. Tanto que eu tenho amizades longas que não fazem mais sentido pra mim. Então, assim, óbvio, continuo com carinho pela pessoa, mas hoje a gente não se conecta mais. Assim como eu tenho outras amizades, a maioria das minhas amizades, na verdade, eu costumo ver pouco fisicamente, porque os nossos horários não dá, né? Igual eu falei, assim, é tudo questão da gente se organizar, mas a gente consegue se ver ali algumas vezes durante o ano. Mas já não é uma amizade que eu consigo ver todo dia, até porque o meu trabalho é em casa. Então, isso tudo, né, diferencia. A faculdade eu te via todo dia, por quê? Porque a gente estava fisicamente no mesmo lugar. Se não fosse isso, hoje a vida mostra que não é possível. Então, trabalhar expectativas também, fazer esse movimento de por que eu ainda estou aqui, como que eu cheguei aqui, o que eu cheguei, o meu objetivo ainda é o mesmo, as coisas ainda se conectam. Então, eu sempre faço esse movimento que me ajuda a fechar ciclo, né? Porque ciclos é muito amplo, né, Flávia? Tem ciclos que se encerram naturalmente e ciclos que se encerram inesperadamente, assim, mas além do natural, abruptamente. Sim. Que aí envolve imprevisibilidade, envolve um pouco do que a gente até falou no primeiro episódio, né, sobre as imprevisibilidades. Eu tive um ciclo que foi encerrado inesperadamente, inclusive, até interessante o Marlon estar aqui, porque a gente tem uma vivência nesse momento que a gente estava conversando no celular, quando eu perdi a minha mãe, e eu perdi a minha mãe, assim, do nada mesmo, Sim. do nada, né? Ela não estava mal, não estava doente, foi fazer um exame e não voltou mais. E foi uma vivência muito inesperada, e eu fico me vendo, filha, que perdi a mãe, é um ciclo, né, uma vivência ali que se encerra. E aí, o que fica desse ciclo que foi construído durante anos? E aí o Marlon, ele vem com uma fala que me acompanha até hoje, que é até uma filosofia, né? Yorubá, que fala que enquanto alguém só morre quando a gente esquece.
enquanto a gente lembrar da pessoa, ela se mantém viva. E aí aquilo ficou guardado comigo, eu levo isso comigo até hoje, que a forma de eu manter esse ciclo de uma história que eu construí com a minha mãe, de uma vivência, é lembrando. E a lembrança é essencial, né, para colocar em prática afetos que foi construído, legado, né, educação que é importante, valores, né, na relação com os meus filhos. Aí através da lembrança, através do lembrar, ela se mantém viva, né? Então, quando o Marlon ele fala a morte é um esquecimento, enquanto você se lembrar dela, ela vai se manter viva. E tem um ciclo que eu aprendi lendo um pouco assim, de bem pouco, tá, gente? De filosofia africana, e até li num link, agora eu não vou lembrar de cabeça, que fala até um pouquinho faz uma analogia, uma reflexão com o filme Rei Leão, que tem um ciclo que nunca se encerra, que é a nossa conexão ancestral. Por isso que o filme ele vem com essa proposta, fala do ciclo sem fim, que é a ancestralidade, né? E que vai nos acompanhar durante a nossa vida e acompanhar as nossas gerações. Né? E mesmo eu fazendo o meu plano aqui, eu vou deixar uma conexão, uma ancestralidade aqui, e essa conexão, esse ciclo vai estar sempre aí, né? Isso linka muito com o Marlon falou, né? Que a gente sair desse concreto, porque como que a gente vai lembrar da sua mãe? Através da sua fala, da sua escrita, que é muito da nossa ancestralidade, né? Que é através da oralidade, a gente contar essas pessoas. Igual eu tenho a minha amiga Pamela, que muita gente acha que conhece, de tanto que eu falo dela. Sim, eu tenho essa impressão. Ela é uma pessoa muito Nossa, viva, todo mundo, né? O Marlon Anjo sabe disso. De tanto que eu falo dela. Eu tava falando esses dias por uma paciente, né? A gente tava falando sobre uma questão de luto. E eu falei, ó, o que mais me dói do luto, né? Desse encerramento, além da gente saber que essa pessoa não vai estar lá, eu acredito também, enquanto a gente continuar falando dessa pessoa, ela está viva, né? Enquanto a gente continuar seminando isso, é justamente a gente deixar isso morrer e a gente não ter mais quem falar. Igual eu falei, se eu não falar da Pamela, não tem ninguém na minha rotina que fala dela pra mim. Sim. Mas pra mim é importante mantê-la viva, porque eu realmente sinto essa conexão ancestral com ela. E eu acho que o luto, que é um dos ciclos, né, ainda bem difícil para os humanos superar, porque eu não sei como se supera. Na verdade, a gente aprende a levar isso. É um ciclo de fechamento mesmo, né? Independente da pessoa estar doente ou não, por mais que a gente tente se preparar, eu acho que nunca vai ser fácil para quem tem esse vínculo com a pessoa, para quem tem esse vínculo de amor. Mas eu acho que o que você falou, Ju, né, através do que o Marlon trouxe para você, de manter a pessoa viva, através dessa oralidade, a fala é muito importante, né? É assim que a gente conhece. Eu nunca conheci minha bisa, apesar de dizerem que eu pareço com ela, mas ela criou a minha mãe. Então, quando minha mãe fala dela, era uma mulher, né, de indígena e tal. Quando minha mãe fala dela, eu conheço a minha avó Maria, sabe? Que eu nunca vi pessoalmente, nem foto, era muito pobre. Antigamente também eles nem tinham fotos, tal, onde minha mãe cresceu, no interior da Bahia. Então eu não tenho nem a imagem dela, eu só sei que eu pareço com ela fisicamente, mas eu sei quem ela é por conta dessa fala que minha mãe traz, dessa mulher que cuidou dela, de como ela era, dos ditados, né, das palavras que ela trazia, dessa sabedoria, né, que é que os nossos ancestrais deixaram. Então eu conheço ela de alguma forma. Isso é muito louco, né? Porque a Ju fala isso e eu fico pensando assim, a gente socialmente tem duas dificuldades com o ciclo, né? Uma de perceber quando eles se encerraram naturalmente, e outra dos que se encerram, a gente não sabe muito aceitar. E a gente quer, às vezes eu tenho essa sensação até pela minha prática profissional, que as pessoas querem sumir, né? Por exemplo, a pessoa morreu, a pessoa terminou comigo. A pessoa quer amanhã, ela já tá bem. Sim. Amanhã, nossa, mas... E às vezes a pessoa se engana até no sentido de, eu estou bem, não, sabe? Tipo assim, ou amanhã a pessoa não quer estar sofrendo, chorando pela pessoa que se foi materialmente, né, fisicamente e tal. E eu fico pensando, nossa, mas calma aí, não tem essa possibilidade, né? Não tem essa questão. Acho que o ciclo é isso. Se encerrou, mas ainda continuam coisas.
foram carregadas, né? Exatamente. Eu acho que, e aí pensando no afeto da sociedade, no quanto a sociedade como um todo, as influências externas influenciam nesse modo das pessoas lidarem. Sim, e é muito impressionante essa rapidez, essa pressa em estar bem. E eu fico até bem, eu até falo para os meus clientes, toma cuidado com o que você lê, com o que você ouve, com o que você está escutando, porque a sociedade está exigindo essa produtividade em todos os sentidos, não só intelectualmente, mas uma produtividade no sentido de lidar super bem com as nossas emoções e terminar um relacionamento e já estar bem. E até nessa vivência muito minha pessoal de perda, as pessoas elas têm um limite, né, do quanto elas suportam ver o outro em sofrimento. Tanto que a minha irmã ouviu várias vezes, a gente ouviu várias vezes, mas chega, né? Já deu. E aí tem todo um discurso. E infelizmente, muitos profissionais reforçam isso nas redes sociais, com o Instagram, né? Trazem muito mais essa pressa. Você precisa... quando a pessoa, ela sempre precisa como a gente está sempre reforçando, fazer um trabalho de autoconhecimento, né? E a gente falar sobre isso é fazer as pessoas que estão nos ouvindo acreditar que é possível. Eu sei que autoconhecimento dá para você fazer e você exercitando. O que eu preciso para me autoconhecer? Como a Fabi falou, praticar a percepção. Se você pode pagar um profissional, buscar uma terapia, que bom. Se você não pode, vai trabalhando isso no seu dia a dia através da percepção, através do diálogo, de conversar com alguém, de desabafar. Mas quando você está num estado emocional complexo e você entra no Instagram, tem aquela frase de efeito: chega, encerra esse ciclo de vez. 5 passos para encerrar um ciclo. Então isso coloca a pessoa numa pressa, numa necessidade de corresponder a essa expectativa que é muito de uma sociedade que está nesse caminho de rapidez, de pressa, de pressão. E aí a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso também. Sim. Né? Quando na verdade, às vezes, quando, sei lá, se é um relacionamento ou alguém se foi, é muito mais interessante você pensar qual é os lugares que essa pessoa deixou, qual é a falta que você sente, que aí é um super elemento de autoconhecimento, né? Tipo, sei lá, terminei um relacionamento, tô super sentindo falta daquela pessoa, por que eu sinto essa falta? Sim. E isso você tem que viver o sofrimento, assim, você tem que, não tem outra escolha, né? Se você fica fingindo que tá tudo bem, você perde essa oportunidade, né? Porque já tá ali, e mais pra frente essa conta vai chegar. Sim, verdade. Não tem outro exemplo, né? Tipo, até você viveu um relacionamento, né? Você viveu uma experiência e você já vai emendar outra, que às vezes acontece, né? Já emenda outra experiência, assim, carregando as marcas do passado. Aí é meio que você encerrando um ciclo, começando o outro, meio que atropelado, assim, né? E as coisas nunca se fecham, né? Uhum. E a gente tá aqui batendo esse papo falando sobre ciclos, pessoal, que estão nos ouvindo, que vão nos assistir, que vão nos ouvir em casa. É muito importante e necessário, como eu falei no início, porque ciclos é configurado por um conjunto de vivências que nos dão continuidade, né? Por isso que é importante entender, compreender e falar sobre ciclos. Acho importante a gente enfatizar isso. Eu acho que, mesmo voltando a esse tema da morte, né? Que eu acho que isso também coloca pra gente pensar assim, quem eu era antes dessa pessoa? Quem eu era com essa pessoa? E aí o difícil é a gente construir quem eu vou ser após essa partida. Tem uma música que eu acho que é conhecida, que é Naquela Mesa, do Nelson Gonçalves. Eu até abri aqui pra ver. Essa é uma música que me toca muito, assim, é uma música que eu gosto muito, porque eu acho que ela diz muito sobre isso que a gente tá falando agora, né? Que ele vai começar dizendo, naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver. Então ele tá contando como que era estar com aquela pessoa. Então aquela pessoa tinha... Dá até pra gente visualizar, né? A pessoa sentada ali naquela mesa, E aí ele falava, naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava a gente, então ele fazia uma reunião com a família, sabe? Tipo, uma reunião ali que estava acontecendo. Ele juntava a gente e contava contente o que fez de manhã. E ele contava contente o que fez de manhã e nos seus olhos era tanto brilho, que mais brilho que seu filho, eu fiquei seu fã. Então, ele contava o que? Tá contando ali, né? Dá a entender que tá uma música que ele fez pro pai dele, onde o pai se juntava, onde tinha todo um significado de quem ele é, né? Então, esse pai formou também quem ele é, tem o significado da pessoa. Então, isso quando meu pai estava vivo era assim.
E aí na música ele vai avançando. E no próximo, gente, não vou ler todo, tá? Não vou ler o próximo. E no próximo eu não sabia que doía tanto, uma mesa no canto, uma casa, um jardim. Se eu soubesse que doía... Desculpa, vou ler de novo. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía em mim. Então ele já tá falando do lugar físico que o pai dele não ocupa. Então ele olha aquela mesa e lembra do pai dele. Então assim, quem puder ouvir, ouça. É uma música muito boa, muito maravilhosa. E ela fala desse tempo, né? Quem eu sou, quem eu era antes de te conhecer. Quando eu falo dessa Pamela, é justamente isso. Eu acho que quem me conhece há mais tempo, talvez, aí eu vejo esse processo mais de perto, essa minha outra amiga. Mas é isso, quem eu era antes dela, quem eu era depois, durante e quem eu fui depois, sabe? E esse fui depois, ele continua sendo, porque constantemente eu me vejo refletindo, sabe? Esse negócio que eu falo de voltar às coisas mesmo. Eu lembro dela me dizer muito assim, tipo... Você precisa se conectar com você. Você é uma pessoa maravilhosa. Você não pode viver só trabalhando. Você precisa fazer mais coisas. E ela falava de um jeito tão gentil que ela falava assim... Se eu morrer hoje, Fá, eu morro feliz. Porque eu vivi bastante. Eu falei, mas eu me preocupo com você que não tá conseguindo. Ela falava muito que eu não tinha autogratidão, né? Que eu não reconhecia tudo que eu fazia. Ela fazia aquele discurso de... Olha o que você fez... Olha o que você conseguiu. Então ela fazia um discurso muito acolhedor de me colocar no lugar que eu mesma não me colocava, que era nesse lugar de autogratidão, de autocuidado, de perceber minhas fragilidades, mas também de reconhecer, sair daquilo. Você não fez mais que obrigação, porque eu acho que eu era muito dura comigo, eu fazia muitos movimentos, você não fez mais que obrigação. Então, mesmo com uma passagem pequena pela minha vida, ela trouxe uma coisa que me faz refletir frequentemente quando... Eu tendo a ir para um modo mais automático, né? Que essa sociedade nos exige. Então, ela virou uma espécie de ancorar na minha vida, né? De, pera, volta. Não porque ela se foi, mas por tudo que ela trouxe para mim, mesmo indo pouco tempo depois, sabe? Eu acho que fica isso, assim, da pessoa... Dessa sabedoria mesmo que a gente tem, né? Uma pessoa de 32 anos com muita sabedoria. Todos nós temos as nossas, né? Mas é isso, da nossa ancestralidade, nos colocar, nos juntar... E aí ela trazer isso pra minha vida. Então, eu acho que ciclos tem muito disso, da gente também fazer esse caminho, que é um caminho de se perguntar, né? O que eu tô fazendo aqui ainda? O que eu tô fazendo com a minha vida, né? Já que a gente tá falando de morte, né? Se eu vou morrer um dia, que eu não sei quando, como, né? Pode ser daqui a muito tempo ou não. O que eu tô fazendo com essa minha vida? Isso tem muito de se perceber, gente. Então, a gente tá sempre nesse lugar. Se perceba, né? Traz essa reflexão, fica essa reflexão pra gente. Vamos nos perceber o que eu tô fazendo na minha vida, como que eu estou fazendo, o que tá fazendo sentido, né? Marlon, uma pergunta, sim, do nada, pra te pegar de surpresa. Sim. Por que você acha que a gente fala muito mais de encerrar ciclos e menos de iniciar ciclos? Eu acho que a gente tem uma tradição mesmo de não perceber como os ciclos estão se iniciando, né? Parece que as coisas são meio naturais, assim, acontecem naturalmente, né? E talvez porque também a gente tem essa dificuldade de perder quando o ciclo se encerra. Sim. Então fica mais evidente que uma coisa está se encerrando, né? Porque você vai perder coisas, né? E quando está iniciando, você está só ganhando. A gente é uma sociedade... Acho que você está falando como o sistema interfere efetivamente nas pessoas. O capitalismo interfere efetivamente na gente. Então a gente é uma sociedade que a gente só quer ganhar, é que nem dinheiro, parece, né? Então afetivamente a gente também só quer ganhar. Então, a gente só quer ganhar pessoas, a gente só quer ganhar carinho. E a gente tem muita dificuldade de perder. Ainda mais, né? Coisas acumulativas, né? O sistema também ensina isso, que a gente não valoriza coisas que não são acumulativas. Exatamente. Então você quer ganhar, né? Então quando você tá ganhando, parece que... Mas aí quando você perde, você... Dói. Nossa, sabe? E eu acho muito importante essa pergunta que você falou, porque às vezes é importante a gente perceber ciclos que se iniciam. Sim. Né? Porque às vezes um ciclo precisa se encerrar para outro se iniciar. Sim. Sabe? Tipo, a Fabi contou da faculdade. Acho que quando eu entrei na faculdade, eu tava numa coisa meio de amizade, assim, acho que as pessoas que eu era amigo já não fazem mais sentido em algumas partes da minha vida. Eu preciso de outras amizades, assim. Eu acho que a Fabi veio, assim, nesse lugar, assim, sabe? Essa pessoa ocupou esse lugar aqui, que era muito importante. Então, se eu não tivesse encerrado aquele ciclo, talvez eu ia ficar fechado para essas relações. Não, eu tenho todos os amigos que eu preciso, eles são super... Então, sabe? E aí é importante a gente saber que, se eu não fechar esse, eu não abro aquele. E esse ciclo que se inicia é importante também, né?
Sim. Né? Que vai nessa transformação de pessoa, né? Que você estava fazendo também, da sua personalidade. Exatamente. Existe um equilíbrio, né? A gente, acho que a sociedade que a gente vive por uma tendência europeia, a gente é muito 880, a gente é muito maniqueísta, né? Então, assim, ou a gente ganha ou a gente perde, sabe? E aí eu acho que eu tenho um conto, né, que eu aprendi no livro Filosofias Africanas, do Ney Lopes, que eles falam que os africanos tem duas árvores lá, que é o baobá e o gal, né? E aí no verão o baobá ele fica todo verde, todo bonito, né? Uma árvore que é lá do verão. E o gal mingua. E aí no inverno acontece ao contrário. O baobá perde as folhas, né, naturalmente, e o gal fica todo verdinho e tal. Então eles acreditam que essas árvores elas representam o equilíbrio da vida, assim, sabe? Sim. E ainda mais elas acreditam que o baobá é a conservação da vida, porque ele tá fazendo o ciclo. E o gal é a subversão. E como é importante a gente conservar e subverter também o tempo inteiro, sabe? Então existe muito mais uma dinâmica de equilíbrio, que eu acho que essa dinâmica que as relações impõem, a gente tem que estar sempre se percebendo nisso, do que conservar ou subverter. Sim. Sabe? Ou ganhar ou perder. Sabe? A gente está ganhando e perdendo. Exatamente. A filosofia africana traz bastante a proposta do equilíbrio como manutenção da vida, né? Exatamente. E quanto mais a gente tentar incorporar, internalizar isso, a gente vai tentar, não uma vida perfeita, jamais, mas continuar com um pouquinho mais de fluidez, de leveza, né? Exatamente. Gente, ciclos... eu fico aqui, vocês estão falando e eu tô ouvindo e eu tô pensando e fico, meu Deus, quantas coisas, né? Não sei se dá tempo da gente falar tudo, mas quando eu penso assim, nesses ciclos, eu penso também muito do quanto a gente vive isso, né? Que é justamente alguns ritos. Então, a festa de 15 anos... Então, o batizado da criança, né? Quem é católico faz o batizado, o casamento. Então, assim, a gente vive vários ciclos e a gente sempre observa esses grandes, né? Que são os mais populares, digamos assim, né? São marcadores sociais. Mas o que a gente tá falando tudo aqui é que ciclo é tão frequente, né? A gente faz isso basicamente todo dia, né? A gente dormir e acordar é um ciclo. Se a gente começar a pensar nisso, ele é muito mais presente do que parece, né? E Marlon, eu ia te fazer uma outra pergunta. Eu acho que você já fez, né? Já de alguma forma falou, mas não sei se você tem alguma outra coisa pra contar pra gente, assim, de exemplos de ciclos na sua vida. Você falou isso do casamento, é um grande exemplo, assim, pra mim. Porque às vezes a gente acha que a gente casou, a gente entrou no casamento, né? Também existe essa. Né? Porra, pra mim foi uma dificuldade muito grande, né? Porque afetivamente a gente demora, não é isso também, tipo... 12 anos, você entrou na adolescência. Então, você entrou... Tem aquele ditado, a minha mãe sempre falava, você só conhece alguém quando come 1 quilo de sal junto. Aí você fala, como assim, quem vai comer? Eu não entendia, né? Quando eu era criança, tempo, né? Agora eu entendo, né? 1 quilo de sal demora um tempo, né? Você não consome num dia. E aí, tipo, às vezes é isso, né? Sei lá, 11 anos e 11 meses, né? 29 dias, você é criança. Aí, 12, você é... Não existe isso, né? É um processo que a gente caminha, né? Cara, eu lembro muito quando eu casei, tinha uma tia minha que ela tinha algumas questões, ela tinha problemas mentais, assim mesmo, tá ligado? Ela era uma pessoa que funcionava de uma forma diferente. Sim. E aí ela sempre foi meio excluída da família, assim. Mas eu e a minha esposa Dani, a gente sempre gostei muito dela, tá ligado? Tinha que ficar conversando, que ela ficava aí na rua o dia inteiro e tal, aquela coisa. E aí eu e a Dani ficava brincando que ela ia ser nossa madrinha de casamento. E ela ficava muito... Mas aí foi bem na pandemia, a gente casou e ela morreu um pouco antes por conta do Covid, entendeu? Aí ela morreu por causa do Covid, e aí acabou não sendo. E aí foi muito louco que pra mim, eu casei, aí aquelas tretas iniciais, né, de seu casamento duro, começo, acho que o resto, né, aquelas tretas iniciais assim e tal. De fogo. E eu ainda tava com dificuldade de entrar, sabe, de perceber afetivamente, difícil, assim. Né? E aí eu percebi que foi o dia que eu sonhei com essa minha tia, assim. Eu tenho muito essa coisa com sonhos, velho. Sonhos pra mim vão dando esse guia afetivo meu, assim, sabe, tipo... Aí eu sonhei que eu trombava ela, ai, meu filho, você casou, meus parabéns, agora você é um novo homem. E aí a partir desse dia eu percebi assim, nossa, e era isso, eu percebi que eu tava carregando coisas da pessoa que era solteira, assim, e querendo introduzir dentro do casamento, sabe? E a partir desse sonho da minha tia eu percebi assim, cara, eu preciso, aquela reflexão do caquizeiro, assim, né? Eu preciso deixar perder coisas aqui,
pra mim me abrir, porque eu sou muitas coisas, tem que ser do meu jeito, entendeu? Tem que lavar a louça na hora que eu quero, sabe? Nossa, porque, Marlon. sabe? Porque quando você é solteiro, sozinho, você faz, então você lava. Você é sistemático? Você se considera um cara sistemático? Nossa, muito, muito. Então, Tá na aí quando você cara tá com deles, outra né? pessoa, tá ligado? E a Dani, ela tem outro tempo, tá ligado? Ela é muito mais de boa. Aí você tá com outra pessoa e fala assim, cara, não dá mais pra ser desse jeito, eu preciso encerrar. E não é uma coisa doída, assim. É que a gente, é isso que eu tô falando, a gente tem muito esse negócio de perder. Mas pra mim eu perdi, mas eu me abri pra uma outra forma de ser. Talvez até mais leve, porque eu era tão sistemático, eu era rígido, assim. Se eu não lavar a louça, eu ficava desorganizado internamente. Não lavei a louça, meu Deus, não vou conseguir fazer nada. Porque eu não lavei a louça, né? Hoje em dia eu já tô tipo assim, tá lá a louça. Eu vou nem falar sobre mães, de onde vem essa tendência. Mas você dando esse exemplo, Marlon, reforça uma ideia que eu reflito muito comigo, do quanto as relações, além dessa sua relação consigo mesmo, mas a sua relação com uma outra pessoa nos expande, né? Te expandiu, né? Então a gente se expande nas relações. Então a relação com a sua maravilhosíssima Dani, né? Com a sua esposa, te colocou, é um convite, né? Para você ir abrindo mão e se revendo, vendo outras possibilidades e sair um pouco desse lugar de sistematização, de querer tudo desse jeito, já é um convite. Essa relação te trouxe isso, e aí teve um movimento mais interno que foi seu e que você se percebeu, e aí você aceitou, e bem-vindo ao novo ciclo, né? Exatamente. E reajustando, né? E não é tipo assim, porque isso aconteceu agora, eu gosto do casamento, é isso, é um desafio. Sim. Eu acho bom, tá, gente? Tô zoando assim, mas eu acho muito bom ser casada mesmo, assim. Mas é desafiador por isso, que é o que a gente falou, a gente muda. E a gente muda muito. E não pelo casamento, a gente muda como pessoa. E aí, esse flexibilizar e gerir relacionamento, casamento, eu como pessoa, e também respeitar o espaço da outra pessoa, que eu acho que é a grande demanda, assim, né? De pensando, assim, em ciclos. Eu acho que a gente já tá, né? Caminhando pro final, gente. Tô perdida. Eu vou ler aqui a gente já tá caminhando pro final. Mas antes de você ler, Ju, eu acho que não sei se o Marlon tem mais alguma coisa a falar. Não. É porque eu faço tão rápido, né? Parece que depois a gente chega em casa, a gente fica, nossa, eu devia ter falado disso. Então, assim, provavelmente vocês vão ver o Marlon de novo, porque a gente talvez continue o Ciclos.2. Como que foi essa experiência pra você, Marlon? Adorei. Um papo muito, muito interessante, né? Acho que eu aprendi bastante, assim, também. Refletir sobre ciclos. Acho que eu nunca tinha refletido sobre os ciclos. Assim, dessa forma, né? E refletir em conjunto, né? Melhor ainda. Que é o que eu mais gosto, né? De fazer. Eu acho que faz mais sentido. E eu acho que, pra mim, acho que vai ficando essa questão do ciclo, é a transformação mesmo, né? Porque a gente tem isso, né? Tá falando do casamento. Não, eu sou desse jeito, ninguém pode me mudar, porque eu sou assim, eu tenho uma essência imutável, né? E na verdade não, né? Homem tem às vezes essas coisas, né? Eu gosto muito assim do casamento. Eu gosto muito de relações, né? Gosto dessa transformação que as relações propõem. Se você tiver uma relação que não tá te transformando em nada, que chato, né, velho? Como que repensar, aguenta, né? Como que aguenta, né? Então eu gosto muito. Aí quando às vezes eu tô com homens que ficam, tô casado. Eu sempre, né? Por que você tá casado? Então, tá obrigado, sabe? Mas na verdade você vê que é mais um discurso, às vezes, por essa capacidade de não querer se transformar, ou por aquela coisa mais banal de poder criticar o casamento, assim, né? E tal, do que propriamente ser casado, né? A vida em conjunto, né? Você acha, financeiramente você tem dois salários meio que, né? Juntos, vocês podem construir muito mais coisas. Eu não teria metade das coisas que eu tenho, Exatamente. Entendeu? Então, tipo assim, de viajar, de várias coisas. Então é muito legal, tá ligado? A vida compartilhada. Como eu gosto de relações, né? Não queria estar fechado no meu quarto, assim, pensando, eu quero ser essa pessoa pra sempre, né? Acho que essa relação que a gente tem com o mundo, com as pessoas e tal, é a própria relação que vai transformando a gente, né? Que vai propondo a gente a fechar ciclos, encerrar ciclos. Exatamente. Perceber que as coisas também não encerrou, você perdeu completamente as coisas. Sempre continua, né? Você quer deixar alguma mensagem para as pessoas que vão nos ouvir? Eu acho que é importante acho que eu quero deixar essa mensagem de importante a gente entender a dinâmica, né? Das relações, a dinâmica de quando um ciclo está se fechando, quando um ciclo está se encerrando, né? E perceber que a vida é realmente cíclica, né?
Não é que as coisas se perdem, não existe essa coisa de ganhar e perder, né? Mas que os ciclos são importantes para essa capacidade de transformação da vida, né? Que é muito importante que a gente se modifique. Eu quero ser, esse ano, quando eu encerrar, completamente diferente do que eu era, sabe? E quando eu encerrar o ciclo, no aniversário, seja, sempre tem um ciclo também da festa junina. Vocês têm, eu gosto muito. Eu gosto também. É muito legal. Eu adoro. Tem um ciclo da festa junina. Tinha uns encontros, você lembra? Vamos organizar de novo esses encontros tinha uns encontros que a gente fazia? A festa junina, pra mim, funciona como um réveillonzinho no meio do ano. Assim, é muito legal. Eu gosto e tal. Então, que é o nosso Réveillon, na verdade, né? Pra quem é do hemisfério, essa tradição Réveillon, Natal. Já fica um convite aí pra gente fazer um rolê, colocar em prática. Sim. Então, às vezes, eu quero também ter essa capacidade de transformação, ver que tem ciclos que se fecharam, que se abriram. Se tá tudo bem, se teve alguma perda, alguma erro que eu tive, algum ciclo que por conta se ele se fechou foi por isso eu posso resgatar, se não, sabe? É se entender também, né? São seres de possibilidades, né? Respeitar, né, o nosso tempo. Eu acho que também fica muito disso. Eu acho que hoje, nesse episódio, a gente falou assim, de autoconhecimento, de autopercepção, de transformação, né? E toda essa transformação, ela exige muito dessas coisas, da gente se entender mesmo. Quem eu sou, o que eu tô sentindo. Então, esses ciclos, eles se mostraram mais presentes, né, do que parece. Mas a gente precisa fazer isso com essa cautela mesmo, de vamos ser mais carinhosos com a gente, vamos perceber, vamos colocar os limites que precisam colocar. Então tem muita coisa. E aí, Marlon, deixa aí seu arroba, a gente falou do podcast, deixa da sua página, tudo que você quiser pro pessoal te conhecer mais, te seguir. Gente, tem podcast, gente, vai lá ouvir. Sim, o meu arroba profissional é @psicomarnascimento. Do podcast é @pipoqueiro.pod. Acho que é isso, né? A gente vai deixar nas legendas também, né? Isso, porque às vezes não dá pra ouvir. E aí, pra vocês verem, né, esse podcast, então a gente tá no YouTube e no Spotify. Como a nossa conta é nova, então é só vocês irem lá no nosso Instagram, que é @encontroscompodcast, que a gente também vai deixar na descrição aqui. E lá na nossa bio tem o link para vocês acessarem os nossos perfis, os nossos canais, tanto do Spotify quanto do YouTube. No YouTube não esquece de curtir, se inscrever, pra gente também continuar trazendo mais novidades para vocês. E aí a gente vai encerrar com a Ju, deixando uma mensagem aqui. Marlon, quer mais alguma coisa? Não, tá ótimo. Agradeço muito o convite. A gente que agradece essa presença e com certeza você vai vir mais. Tem tantos temas que a gente precisa falar, Marlon. Com certeza. Uma poesia só pra gente encerrar. Eu digo tchau para o que foi, para o que vem, eu digo oi. Nem tudo que se inicia festejando. Nem tudo que se encerra chorando. Só sei que vou, enquanto vou, eu me abro, eu me fecho. Eu dou as mãos, eu me despeço. Eu aprendo, reaprendo. E às vezes desaprendo tudo de novo. Novo? Velho? Não sei. Nem sempre eu sei. Para esse novo ano, bem-vindo ciclo, te encontrei. É isso, gente. Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio.